Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 10, O Amor Não Cessa, a gente vai dando continuidade hoje na parte 4. Parte 4 que eu inventei, né? Eu que tô dando partes aqui porque o texto é longo, gente. Nas mentes viciosas e carregadas de culpa, encontram-se as energias mantenedoras dos elementos vitais que destroem ou transformam as construções orgânicas. O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e planificar-se. Quando recusado, existe a opção B, por eleição do próprio indivíduo, que é o sofrimento purificador ante cujo impacto nada ele pôde, senão submeter-se para despertar para a realidade um pouco mais adiante. A senhora Francisca, a humilde beneficiária da gentileza feita pela funcionária da saúde pública, é um espírito nobre revestido da indumentária da pobreza, a fim de melhor servir à humanidade. Faz parte desse grupo de heróis anônimos sobre os quais se fincam os alicerces da legítima fraternidade sem as aparências mundanas habituais. Mundo sensível, muito sensível às influências espirituais, tornara-se uma benfeitora singela do bairro em que reside, procedendo a curas mediúnicas sem que tivesse noção consciente dos fenômenos que operava. Agora, sob a ação da Covid-19, pôde detê-lo em razão de haver sido atendida aos primeiros sintomas, logrando a felicidade de ter recebido a medicação muito discutida quanto aos seus efeitos, mais por questões políticas infelizes do que constatadas cientificamente. Aqui ó, falando sobre a vacina, né? Mais uma vez, a vacina, ela entra numa discussão agora na parte espiritual, né? Se um livro desse, que está falando sobre como a espiritualidade trabalhou em razão do Covid, de tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia, se a própria espiritualidade coloca aqui a dúvida sobre a vacina, vejam bem, né? Olha em que sinuca de bico que a gente se enfiou. Se toma, corre o risco de ter efeitos desconhecidos, porque ela foi aprovada rápido demais, nem a vacina da AIDS, que tanto é sonhada, não existe. Aí vem uma vacina assim feita da noite para o dia e que vai acabar com o problema do Covid. Ninguém sabe quais são os efeitos que ela vai ter. A própria espiritualidade aqui está colocando em dúvida se realmente era uma vacina boa ou não, que era mais uma questão política do que científica. E a gente sem saber o que rumo tomar. Vamos ver se ele vai dar algum esclarecimento sobre isso aqui. Muitas vidas seriam salvas da pandemia se os interesses de muitos indivíduos, desde os laboratórios de pesquisas científicas até as receitas médicas, não sofressem o abuso dos jogos demoníacos das paixões servis. Esta é uma batalha oculta de efeitos danosos para a sociedade, inclusive pelo desinteresse pelas vidas serem salvas ou não, em razão do dinheiro fácil, dos lucros exorbitantes e criminosos. Gente, quem está falando isso aqui é espiritualidade. Não é ninguém da direita nem da esquerda, não. A gente cansou de ver isso daqui. Foi falado muitas e muitas vezes durante o governo que o que estava acontecendo com a questão da vacina era só dinheiro. Não tinha comprovação nenhuma de que ela realmente faria efeito e de que ela não teria o efeito colateral nas pessoas que fosse negativo. Não tinha prova nenhuma para isso. A própria Anvisa, se eu não me engano, né, responsável pela vacina, pelo gerenciamento da vacina, se eu não me engano era a Anvisa, né? Não vou lembrar agora direito o nome, só falta eu estar falando besteira também, mas eu acho que era a Anvisa, que era responsável
pelo gerenciamento dessas vacinas em São Paulo. Ela mesma, na hora que ela foi passar a vacina adiante, ela falou assim: nós não assumimos risco nenhum. Nós deixamos tudo a cargo do governo. Vai se o governo quer dar vacina ou não. Todo e qualquer problema vai ser resolvido com o governo. Ou seja, se você tomar uma vacina e passar mal ou morrer por causa da vacina, você não vai poder ir atrás dos cientistas lá que inventaram a vacina e processar eles. Você vai processar o governo. E vocês sabem como é que é um processo com o governo, né? Outra, se a pessoa morrer com isso, também não vai trazer a pessoa de volta. Eu cheguei a assistir algumas vezes eles falando sobre a vacina, a primeira pessoa que eles deram a vacina, e lá na hora eles falaram: nós não vamos nos responsabilizar, é uma descoberta, é um estudo muito recente, sem muitas provas, por urgência. Então só gerava o que aquilo ali mesmo? Lucro para política podre. E a gente foi cobaia de tudo isso. A pandemia da Covid-19 no Brasil e em muitos outros países tem sido vítima da obstinada campanha da exploração das massas e até mesmo de alguns ditos benfeitores que são proprietários dos laboratórios de pesquisa e produção de vacinas e medicamentos curativos. Querem que eu leia de novo? A pandemia da Covid-19 no Brasil e em muitos outros países tem sido vítima da obstinada campanha da exploração das massas e até mesmo de alguns ditos benfeitores que são proprietários dos laboratórios de pesquisa e produção de vacinas e de medicamentos curativos. Por isso que eu escuto às vezes as pessoas falando assim: vamos fazer um tratamento alternativo? Porque quem mais ganha dinheiro com a sua comorbidade é a empresa de laboratório que faz remédio. Eles ganham dinheiro às custas das pessoas. Dá para fazer um tratamento alternativo, dá para dar uma melhorada de outra forma. Outro dia eu escutei num vídeo no YouTube, vendo um médico falando: se você comer 2 cravos por dia, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório e antibiótico natural. Vai te ajudar muito na comorbidade, quem sente dores, e não vai influenciar na sua medicação laboratorial. E às vezes a gente nem sabe disso. Aí eu comecei a comer 2 cravos por dia. Não tô dando receita para ninguém não, hein? Para mim fez bem, para vocês eu não sei. Então, pelo amor de Deus, vê com o seu médico se você pode. Eu não sei se dá problema de pressão, nada. Eu não tenho problema de nada, só tenho a comorbidade. Então, para mim, 2 cravinhos por dia fez um efeito tão maravilhoso, gente. É natural. E eu tava tomando Mioflex todo dia. Parei. É analgésico o cravo. Melhorou muito para mim, em poucos dias. Mas não tô dando receita para ninguém não, hein? Pelo amor de Deus. É que tem coisas naturais e a gente não sabe. A gente vai sempre farmácia, laboratório. Os médicos entopem a gente de remédio que são feitos em fábricas de dinheiro. Isso daqui é umas fábricas de dinheiro. Porque eles aproveitam que a gente fica doente para poder ganhar dinheiro em cima. E na época do Covid, o isolamento social não foi diferente. Foi pior. Nesse sentido, o ser humano, com as suas nobres exceções, é vítima desditosa do poder a que aspiram e no qual estertoram e desencarnam, vitimados por essa fatalidade para a qual não há exceção. Vendo a simplória senhora, agradecendo a sua benfeitora, quebrando as recomendações de manutenção de máscara e do isolamento, acompanhada de diversos espíritos amigos e gentis, acerquei-me de que um deles, que me parecia muito vinculado ao coração da enferma, e perguntei-lhe o porquê de ela sair do leito modesto e correr o risco de ser instrumento de contaminação e mesmo piora no quadro. Ele respondeu-me gentilmente: embora a aparente melhora que se lhe observa, ela é cardíaca e ignora. Deverá desencarnar em poucos dias, sendo vítima de agravamento do seu estado de um para outro momento, por complicação no órgão com problema. Ela percebeu que algo vai acontecer-lhe e veio despedir-se, sem o dizer, da moça bondosa, neste momento com problema afetivo muito grave.
Ao lado da desencarnação do pai e do irmão, o que a vem desequilibrando emocionalmente. O seu sentimento de gratidão expresso nesse contato tem objetivos futuros após a sua desencarnação, auxiliar a enfermeira na prática da caridade, tendo-a como inspiradora. Tudo está ocorrendo de maneira inconsciente, mas que nos é do conhecimento e inspiramos na decisão. O seu gesto terá um grande efeito na moça que uma ou outra vez tem pensado em suicídio, pela solidão que experimenta a vítima também da perseguição de cruéis adversários do passado, alguns dos quais foram atendidos recentemente. Ela ficará tão impregnada desse amor singelo que nos facilitará ajudá-la e preparar-lhe campo para as ações futuras. Sorrindo, ele concluiu: nada se perde nesse mundo de Deus, conforme uma palavra popular de expressar a sabedoria do Pai. Observei que a jovem conversava animadamente com a paciente, mantendo uma regular distância e agradecendo com emoção maior do que o fato que impunha. Era compreensível porque naquele momento ela encontrava alguém que a valorizava, superando o impacto do abandono de que fora vítima pelo afeto a que se vinculava. Aproximei-me numa tentativa e interesse de aprendizagem e ouvi a enfermeira dizer: a senhora não sabe o significado da sua visita neste momento de exaustão e dor. A visitante respondeu-lhe calmamente: eu sinto que vou morrer, mas do céu eu virei cuidar da senhora, tenho certeza. Ai, gente, que lindo. A jovem tentou dissuadi-la com palavras amigas e despediu-se bastante comovida. No diálogo rápido, observei como o espírito com quem eu falara inspirava a paciente com ternura paternal. Por sua vez, notei que o seu genitor, que houvera desencarnado havia poucas semanas, encontrava-se enleado dos fluidos da perturbação, pedindo socorro à sua filha, que, não sabendo do que se tratava, experimentava uma significativa angústia. Atribuía esse estado ao drama pessoal que a martirizava. Em realidade, eram várias condições conjuntas que se somavam, afligindo-a e roubando-lhe as forças. Quando a senhora Francisca saiu, a jovem buscou a sombra de velha mangueira no jardim, necessitando o ar puro da natureza, e sentou-se num banco de mármore que a circundava. Recordou-se do genitor nos seus momentos finais e começou a orar, rogando a proteção divina. O nosso Cláudio, que comigo acompanhava a cena, acercou-se carinhosamente e pôs-se a aplicar passes longitudinais, culminando por retirar o pai em perturbação, e solicitou a 2 auxiliadores que estavam em nosso grupo que o conduzissem a um lugar de recolhimento. A prece é sempre o recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação, porque ninguém estando a sós, aquele que ora facilita a comunhão com a transcendência, proporcionando aos bons espíritos ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Tudo é vinculação do amor nas suas múltiplas manifestações. Ou seja, a doente foi agradecer a enfermeira ficava se culpando pela morte do irmão e do pai. O pai acabou acompanhando a enfermeira pela parte de energia, né? Energeticamente dizendo, o pai estava ali vinculado à enfermeira, ela se sentia angustiada, com vontade de se matar, se culpando pela morte do pai e do irmão, devido ao Covid que ela levou para casa, mas foi amparada pela equipe espiritual e através de uma paciente que está em estado terminal, sem que ela tenha total consciência disso, mas ela sente que vai morrer porque ela é cardíaca, em breve ela vai desencarnar, a equipe ajuda essa paciente a emanar energia ainda boa para a enfermeira, né, valorizando o trabalho da enfermeira pelo socorro que ela prestou. Essa enfermeira começa a se sentir melhor e resolve fazer uma prece. Ao fazer a prece, recolhida perto de uma natureza em volta do hospital, ela é socorrida pela equipe espiritual. O pai ele é levado, retirado para o tratamento, né? Possivelmente aí para uma colônia. Não sei se vai ser levado ou não, mas ele foi retirado para ser tratado. E a enfermeira acaba ficando mais aliviada. Ou seja, se a gente quer ficar melhor, a gente precisa fazer mesmo o quê? Prece, oração. Olha que lição maravilhosa desse capítulo, que o tempo todo falou de coisas pertinentes ao que aconteceu na época do Covid, né? Tem muita história aqui dentro que a gente precisa saber, ter consciência enquanto cidadão, e tem aqui dentro a parte espiritual. Que as trevas usaram a política, não tenha dúvida disso. Que as trevas usaram os laboratórios, não tenha dúvida disso.
Que tudo foi permitido por Deus? Não tenha dúvida disso. Porque os homens estavam desenfreados. E ainda estão, gente, porque parece que o Covid não aliviou ainda muita coisa, não. Parece que o pessoal ainda não aprendeu o que deveria. Tem muita coisa errada ainda, né? Mas poderia ter sido ainda pior se o Covid não tivesse vindo. Então, Deus permitiu que o mal se estabelecesse provisoriamente ali, né? Para que as equipes espirituais pudessem socorrer os bons, os que precisavam passar por uma dor momentânea passaram, os que precisavam desencarnar, desencarnaram. Então, a separação do joio do trigo e a transformação do planeta deu uma alavancada com o Covid? Sem dúvida nenhuma. Mas a questão do amor é o que pega. Em tudo aquilo que a gente viver, em todo tipo de sofrimento que a gente tiver, a gente sabe que tem a providência de Deus amorosa na vida da gente. É o amor de Deus que se instala ali. É a providência, é a justiça de Deus se fazendo. Ele permite que as coisas aparentemente ruins aconteçam para que esse amor verdadeiro surja na gente, né? E como Jesus dizia, não vai pelo amor, vai pela dor. A dor, ela traz o amor. Parece que não, mas ela traz, né? Então, que a gente possa ver aí, diante do outro capítulo que vai iniciar, né? O resultado aí dessa enfermeira que eu espero. Estou lutando aqui com os meus pensamentos positivos que ela não chegue a se matar. Porque tudo indica que essa paciente vai ser mentora dela daqui por diante. E ela vai lembrar dessa paciente no futuro, né? Porque pessoas que marcam a vida da gente não são pessoas que passam a vida toda do nosso lado, mas são pessoas que chegam naquele momento certo e falam aquilo que a gente precisa ouvir e fazem aquilo que a gente precisa para mudar, para se transformar. Essas pessoas marcam a gente. Seja onde for, a gente vai reencontrar e vai lembrar. E às vezes aquela pessoa que passou a vida toda na vida, né, do nosso lado, talvez não marque tanto. Talvez não dê aquele impacto todo. Então eu creio que as duas vão formar uma parceria aqui, hein? Vamos lá, vamos acreditar. Eu tô torcendo. Tem hora que eu começo a fazer as leituras assim, que parece que eu entro na leitura, gente. Se eu pudesse, eu mesmo falava com essa enfermeira, pelo amor de Deus, para de se culpar. Tudo é da vontade de Deus, né? O irmão e o pai podiam estar vivos se Deus quisesse, mas quem puxa a mão da gente é Deus. Quando ele puxa a mãozinha, a gente tem que ir, tem como. Fiquem com Deus aí, amanhã a gente continua.